Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como se acentua a seca histórica no norte do Brasil, sobre o marco temporal que voltou a aparecer na pauta e também sobre os extremos climáticos que têm se espalhado pelo mundo. Além disso, a Europa tem algumas boas notícias para nos apresentar. Eu sou a Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em Ciências da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que acreditou na ideia desse podcast desde o primeiro momento e vai me acompanhar na análise das notícias dessa quinzena. Tamo junto, pessoal. Então bora começar? Vamos? Para começar, vamos falar de Brasil. Bom, gente, hoje nosso Giro do Brasil vai ser praticamente uma atualização sobre as situações do sul do Brasil, as situações das enchentes e da seca no Amazonas. Comecemos pelo norte. Mais de 50 municípios amazonenses decretam situação de emergência, incluindo São Gabriel da Cachoeira, que é a segunda cidade com maior população indígena no Brasil. Com isso, o governo federal liberou quase 650 milhões de reais, principalmente para o estado do Amazonas, para tentar amenizar os efeitos da seca na região. E na segunda-feira, dia 16 de outubro, o Rio Negro atingiu o menor nível em mais de 120 anos, segundo o Porto de Manaus, que monitora a subida e descida da água no rio. Com essa intensidade de seca, o transporte fluvial, que é muito comum na região amazônica, foi interrompido, isolando comunidades que ficam mais afastadas de Manaus. Além disso, o transporte de mercadorias também está sendo afetado pela dificuldade de navegar nos rios. Eu imagino que vocês estejam vendo pelas notícias diárias, mas acho importante reforçar aqui que essa situação tem afetado as operações da Zona Franca de Manaus, já que as indústrias estão tendo dificuldade em receber matérias-primas e escoar a produção. Algumas empresas estão inclusive considerando adiantar as férias coletivas que seriam no fim do ano, para não precisarem ficar operando nessas condições. E é interessante que isso acontece logo antes da Black Friday, né? Quando o consumo se intensifica bastante e até mesmo a gente, que não costuma comprar muita coisa, às vezes tenta aproveitar para comprar alguma coisa que está precisando. Por sinal, eu estava de olho já em trocar o meu celular, que tem um pouco mais de 3 anos, e estava pensando em esperar a Black Friday, mas aí, considerando isso e olhando o preço do aparelho que eu queria, que estava relativamente estável nos últimos meses, acabei não querendo arriscar, esperar a Black Friday e talvez pegar condições piores, enfim, e aí já comprei logo. Unindo tudo isso que a gente falou, existe a possibilidade, enquanto a seca não melhorar, de a gente começar a ter um desabastecimento de eletrônicos e eletrodomésticos no mercado brasileiro. Só nos resta acompanhar para ver. Agora vamos para a região sul do Brasil. Bom, a última quinzena foi bem intensa, principalmente para Santa Catarina, onde 6 pessoas morreram e mais de 150 cidades registraram estragos por conta das chuvas. Uma das piores situações foi na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, onde mais de 6 mil pessoas foram desalojadas, ou seja, elas tiveram que deixar suas casas e se abrigar em amigos ou parentes para se proteger das cheias. Ainda no Vale do Itajaí, o fechamento das comportas de uma barragem no município de José Boito, como é que fala isso? Me ajudei. Foi determinado pelo governo com uma estratégia para tentar conter o alagamento dos municípios que vinham sendo afetados pelas fortes chuvas. Porém, acontece que essa barragem fica dentro da terra indígena da etnia Xocleng e, com a água sendo represada, a área habitada pelos Xocleng começou a alagar ainda mais rápido e muitos deles tiveram que deixar suas casas. A gente está no mesmo oceano, não está no mesmo barco. É. Aos 45 do segundo tempo, Lula veta parcialmente o PL 2903, famoso por estabelecer o marco temporal. Para fechar o nosso Momento Brasil, vamos voltar a falar de marco temporal. Para explicar melhor, vamos voltar um pouquinho. No dia 27 de setembro, depois da decisão do STF sobre o marco temporal, o Congresso aprovou o PL 2903, que, entre várias questões relacionadas à demarcação de terras indígenas, estabelecia o marco temporal, ou seja, a tese de que os indígenas teriam direito só a terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Do Congresso, o PL passou para o presidente, que, prestem atenção, não vetou tudo. Ele vetou 24 dos 34 artigos do PL, sendo que 5 foram vetados parcialmente e 19 foram vetados integralmente. O artigo 4º, que é o que toca na questão do marco temporal especificamente, foi um dos vetados parcialmente.
Ficaram mantidas as partes que definem que o procedimento de demarcação deve ser público, transparente e amplamente divulgado e deve ter tradução para as línguas indígenas. E, como a gente já esperava, foram vetadas as partes que estabelecem a data da promulgação da Constituição como um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Além disso, o PL também trazia outros pontos sensíveis que foram vetados pelo presidente, como a expropriação de terras indígenas em caso de alteração de traços culturais, o cultivo de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, em territórios indígenas, o contato forçado com indígenas isolados. Essa era horrível, gente. É horrível, porque ainda existe a possibilidade de ser aprovado. A permissão para a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares em terras indígenas. E, por último, a exploração de alternativas energéticas e exploração de riquezas naturais sem a consulta das comunidades indígenas envolvidas ou do órgão indigenista federal competente. Para quem quiser saber mais, eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque é bem interessante o que foi vetado, o que não foi vetado, e é bem fácil de encontrar na internet. As lideranças indígenas avaliaram que o conjunto de vetos foi positivo, mas não deve ser considerado uma vitória completa. E a bancada ruralista no Congresso já começou a se organizar para tentar reverter esses vetos. Mais uma vez, nos resta seguir acompanhando. Agora vamos falar do mundo. Primeiro, vamos começar com um giro climático bem rapidinho apresentado pelo Xande. 10 de outubro de 2023. Em meio a uma forte onda de calor, incêndio atinge os arredores da cidade de Córdoba, na Argentina, levando dezenas de famílias a serem evacuadas de forma preventiva, a prevenção aí, e outras a saírem de casa devido à fumaça. Dia 11 de outubro, furacão Lee... Ai, que sacanagem, gente. Isso é só porque eu tava falando com o Xande enquanto tava preparando o roteiro, fui falar furacão, falei furicão e agora ele tá zoando com a minha cara. Dia 11 de outubro, furacão Lídia, considerado, aspas, extremamente perigoso, fecha aspas, atinge a costa do México com ventos chegando a até 220 km por hora. Uma morte foi registrada. Dia 20 de outubro, tempestade Babette atinge a Escócia com fortes chuvas e ventos de até 113 km por hora, surpreendendo a defesa do país e causando alagamentos. 2 mortes foram registradas. Leve, né? Só nos últimos 2 meses, desde que a gente começou o podcast, já falamos de eventos extremos em toda a região norte do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Nova York, na Líbia, no estado indiano de Sikkim, e agora chegamos no México e até na Escócia. Eu acho que eu vou imprimir um mapa e começar a marcar ele com pins pra gente ir acompanhando como os eventos vão tomando conta do mundo todo. E é sempre aquela coisa, né, gente? Não tem área imune, o que tem é mais ou menos infraestrutura para lidar com os desastres. Mas sigamos. A ativista ambiental Greta Thunberg é presa durante o protesto em Londres. Ela foi detida e levada para a delegacia enquanto protestava na frente de um hotel onde acontecia uma conferência da indústria do óleo e gás. A acusação é que ela e outros protestantes estavam obstruindo uma autoestrada e atrapalhando o acesso dos hóspedes ao hotel. Mas é isso, né, gente? Mais uma vez temos fotos de policiais removendo a Greta à força em um protesto pacífico. E eu fico me perguntando até quando a gente vai achar normal ver imagens ou notícias de pessoas sendo presas por tentarem defender o meio ambiente, que deveria ser uma causa de todos. Uma parte de mim é muito cética com esse assunto, mas outra parte acredita que a gente, como sociedade, ainda vai olhar para essas notícias e pensar, meu Deus, que horror, onde a gente estava com a cabeça. Só para reforçar, aqui nós somos totalmente gretetes, então se a Greta fez alguma coisa, até prova em contrário, ela tem razão e a gente precisa apoiá-la. Ah, e já falei, né? Ela já foi liberada, tá, gente? John Kerry diz que guerras não podem distrair o mundo da urgência da crise climática. Bom, então vamos lá. Para quem não sabe, o John Kerry é um enviado especial dos Estados Unidos para o clima e na última quarta-feira, dia 18 de outubro, durante uma participação em um evento do CBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele disse, abre aspas, enquanto as crises na Ucrânia e no Oriente Médio estão acontecendo agora, com as pessoas morrendo e o potencial de grandes conflitos, a realidade continua sendo que o clima está tirando vidas no mundo todo, todos os dias. A citação é da Folha, que eu suponho deve ter coberto o evento. E eu resolvi colocar isso aqui porque, claro, só falar não quer dizer muita coisa, mas é bom demais ver essas coisas começando a serem ditas por pessoas importantes. Acho que a maioria dos ambientalistas vai se identificar comigo quando eu digo que uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça quando estoura uma guerra é, meu Deus, mais uma coisa entrando na frente da pauta climática.
Mas sendo bem realista, é muito difícil que as guerras não entrem na frente da crise climática em termos de prioridade. Só a gente aqui com o podcast já percebeu que nessas últimas 2 semanas foi muito mais difícil encontrar as notícias ambientais, porque o foco agora realmente está no Oriente Médio. E eu acho importante pontuar que esse é justamente um dos maiores desafios da crise climática, né? As coisas precisam de tempo. Não é que nem uma guerra que as decisões de enfrentamento são tomadas e executadas em questões de horas ou até minutos e geram resultados quase que imediatos. A gente não pode desviar o foco dessa urgência, porque quando a gente chegar num nível de tragédia climática tão grande a ponto da mídia não ter espaço para falar de mais nada além disso, já vai ser tarde demais para fazer alguma coisa. Europa passa a considerar clima no cálculo bancário de risco de calote. A Autoridade Bancária Europeia, que formula as regras do sistema financeiro europeu, vai ser a primeira do mundo a obrigar os bancos a incluírem riscos ambientais e sociais no cálculo das suas reservas de capital obrigatórias. Agora uma explicação rapidinha sobre risco, que eu só sei porque eu tenho uma amiga que trabalha com isso. Sempre que um cliente pede empréstimos, os bancos são obrigados a fazer um cálculo de risco de inadimplência, que leva em conta diversos fatores da vida da pessoa ou da empresa. A partir disso, é feita uma reserva de capital para cobrir eventuais perdas. O que a autoridade europeia está revendo agora são justamente esses critérios do cálculo de risco para que os riscos ambientais e sociais sejam incorporados. A expectativa é que isso aumente o risco de projetos em setores intensivos em carbono, como petróleo, gás, mineração, siderurgia e cimento, encarecendo o crédito para essas indústrias. Após a eleição com voto popular, a Austrália rejeita reconhecer povos originários no texto da sua Constituição. Pois é, no penúltimo sábado, dia 14 de outubro, os australianos votaram pelo não em um referendo que perguntou se a Constituição deveria ser alterada para reconhecer os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres como um órgão consultivo indígena que seria chamado de a voz indígena ao parlamento. Acho importante destacar aqui, gente, que, de acordo com a proposta, esse seria um órgão apenas de aconselhamento. Depois que saiu o resultado, os líderes indígenas australianos pediram no domingo uma semana de silêncio e reflexão. Essa votação aconteceu em meio a um movimento do governo australiano que eles chamam de reconciliação com os povos originários, e o primeiro-ministro declarou que, apesar de o resultado ter sido não, eles não vão desistir e vão continuar se esforçando para que essa reconciliação seja possível. Tomara que seja possível, porque, enfim, é um resultado bem triste, né? Ecoansiolítico. A gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma ecoansiedade daquelas. Por isso, esse é o Ecoansiolítico, nosso quadro para compartilhar com vocês ou as notícias que nos deram esperança essa semana. A Europa, sim, ela aqui de novo, baniu os microplásticos. Tanto a venda dos próprios microplásticos quanto a de outros produtos aos quais eles tenham sido intencionalmente adicionados. Essa nova regra vai abranger todas as partículas de microplásticos sintéticos que tenham menos de 5 milímetros e sejam insolúveis e resistentes à degradação. Isso deve impactar produtos como cosméticos, detergentes, litros corporais, fertilizantes, fitofarmacêuticos, brinquedos, medicamentos, dispositivos médicos e superfícies desportivas artificiais. Não vão ser afetados os materiais de construção que têm microplásticos e que não são liberados no meio ambiente. Mas os fabricantes vão precisar comunicar anualmente as suas emissões estimadas de microplásticos, o que eu achei incrível, gente, porque é um super passo na responsabilização das empresas, né? Como se não bastasse elas terem que comunicar anualmente as suas emissões de carbono, elas também vão ter que comunicar as suas emissões de microplásticos. E vão ter que fornecer instruções sobre como utilizar e eliminar os produtos para evitar que os microplásticos não escapem para o meio ambiente. Para evitar que os microplásticos escapem para o meio ambiente. Agora a parte que interessa o Brasil. Essa proibição não é só para os produtos fabricados no bloco, mas vale também para os importados, ou seja, quem quiser exportar para a Europa vai precisar se adequar à legislação deles de microplásticos. É interessante de notar que não deixa de ser também uma oportunidade para a Europa de colocar uma barreira comercial, tentar segurar sua posição aí no comércio internacional. Nesse ponto, que bom que haja menos plástico, não tem nenhuma crítica a isso, a gente precisa que tenha menos plástico mesmo, e é uma maneira de a Europa também tentar colocar aí essa barreira e tudo mais. Enfim, faz parte do jogo. E em relação ao tempo para adaptação, ele varia. Para alguns produtos, como o glitter, que é microplástico puro, o banimento foi quase imediato e já começou a vigorar. Mesma que coisa... nem o Gil. Péssimo.
Mesma coisa para os cosméticos que têm microplásticos como agente de esfoliação. Mas para outros produtos vai ter um período de transição que pode chegar a ser de até 12 anos, ou seja, a indústria não pode reclamar, né? Dá tempo tranquilo para inovar bastante. Também é muito interessante perceber para uma pessoa leiga no assunto que alguém teve a brilhante ideia de fazer produtos de esfoliação com plástico. Quer dizer, a pessoa pega microplástico, esfrega na cara e acha que está sendo super bom, sai bem contente. Bom, a indústria tem que fazer alguma coisa com os seus microplásticos, né? É isso aí, gente. Por hoje é isso. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Quem quiser, eu convido que se inscreva aí nas plataformas de áudio de sua preferência e acompanhe o nosso podcast. Deixa notinha, review, Deixa a notinha, review, interage na enquete do Spotify, tudo isso. comentário no Spotify. E se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodward no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima semana. Falou!